A gente está aqui recebendo a Mariana Simonetti, né, gente? Seja muito bem-vinda, Mariana, aqui no nosso programa. Muito obrigada. Boa tarde. Ela vai explicar para a gente, né, um pouquinho do processo, o que acontece, né, num processo de falência, de traição, quando alguém trai. Várias relações na nossa vida, né? Relacionamentos, quando a gente acaba um relacionamento. A gente estava conversando, né, Paulo, um pouco antes de começar o programa, estava perguntando a ela, luto, o que significa luto? É só a morte mesmo, quando alguém morre, ou é uma perda em geral, Mariana? Boa tarde. Boa tarde. Então, o luto é um processo de rompimento de vínculo, né? Então, de forma geral, as pessoas acreditam que o luto só acontece quando alguém morre, quando algum ente querido falece, mas na verdade o luto ele é um processo de rompimento de vínculo e o ser humano acaba atravessando lutos diários sempre, né? E a morte seria a questão do rompimento mais forte, mais intenso. Bacana. Então, qualquer perda já é considerada mesmo luto, não é só a morte, né, Mariana? É importante o pessoal saber que, às vezes, né, acha que é realmente só quando alguém morre, essa dor mais forte. Então, mas, a gente vai conversar várias coisas com ela, se você tem a sua pergunta. A Mariana Simonetti, ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela tem especialização em Psicologia Clínica Humanista Existencial pela UFRN e mestrado em Psicologia também pela UFRN. Bacana. Bom, a gente gostaria de saber, realmente é importante a gente vivenciar esse período, até para que a gente possa até se sentir melhor depois, se autoconhecer também. Realmente esse momento é importante também, né? Isso, é extremamente importante e na nossa sociedade, né, tem a questão do tabu com relação à questão de qualquer perda, tanto a morte como a questão de perdas no sentido geral. E aí as pessoas tendem a fugir disso, o que é bem complicado, que de forma geral, quando se foge do processo de luto, ele tende a retomar depois, ele não é bem resolvido e a pessoa pode realmente ter problemas futuros com esse não aceitar da dor. Eu até diria que o primeiro passo para superar o luto seria reconhecer a dor para enfrentá-la. Existem fases do luto, assim? Primeiro você reconhece, você aceita, existe sofre, realmente... né? Sofre. E depois aceita. Isso. Antes, a literatura falava, assim, algumas fases do luto. Hoje, devido a diversos estudos, a gente tem percebido que, de fato, o ser humano ele é extremamente singular. Então, a gente tem algumas características que são comuns, mas não necessariamente. Primeiro acontece a negação, depois a raiva. Então, a gente vê que as pessoas elas passam por essas situações, elas em alguns momentos negam, em outros momentos têm raiva, até chegar na fase da aceitação. Só que isso não é mais como se via antes com relação a fases. Primeiro acontece um, depois o outro. Algumas pessoas passam por todos, outros nem tanto, outros pulam algumas fases. Não é igual para todo mundo. Não é igual, é um processo bem singular. E para as crianças, como é que a gente trata do luto, né? Como lidar com a criançada? Isso. As crianças, enquanto seres bem peculiares, né, de fato, vêm como um pouco diferente dos adultos. As crianças, elas não têm muita noção, principalmente o luto relacionado à questão da morte, elas não têm muita noção do que é essa morte a princípio. A criança pequenininha, ela acha que o luto é algo, que a morte é algo reversível. Então, a falta que a criança sente de um ente querido que morre é a mesma falta que ela sente de um ente querido que viajou. E aí é comum a gente perguntar para a criança, mas alguém morreu e tudo, você está triste? E aí a criança responde às vezes, não, mas ele volta já. Então, de fato, no início é bem essa questão de sentir saudades. Isso, depois de um tempo a criança vai realmente tendo noção do que é essa morte e aí vivencia o processo de luto, mas vai se aproximando do que o adulto vivencia. Bacana. E o luto, como você, né, falou, não é só apenas na perda em relação à morte, né? Muitas vezes, muitas pessoas sofrem desilusões amorosas e realmente acabam se tornando deprimidas, né? Não se amando. Eu acho que se amar primeiro também é muito importante, né? Como é que a gente pode... Como é que você pode explicar isso pra gente, assim, né? Como é que a pessoa pode melhorar depois de uma decepção amorosa? Isso. Depois da decepção amorosa, é bem importante que a pessoa realmente reconheça como uma fase ser sofrida, assim, de fato é um processo de luto, é um rompimento de vínculo que a gente normalmente não costuma medir sentimento, mas talvez não seja tão intenso como a morte, mas para algumas pessoas elas vivenciam como se fosse. E aí a gente diz que esses processos de relacionamento que terminam seria a morte de um sonho. Muitas vezes as pessoas elas têm expectativas naquele outro, ela constrói planos e quando se vê sem esse outro,
de fato é um sonho que morreu. E aí daí as pessoas realmente ficam bem abaladas. E a importância, como todo processo de luto, é a questão de a pessoa aceitar aquilo ali, perceber que de fato é um ciclo natural de vida, as coisas elas começam, tem fim, assim como nós, né, com a questão da morte. E aí é importante que a pessoa reconheça isso como algo natural, que pode ser sofrido, que é importante vivenciar, mas que deve ser superado. A gente está conversando com a Mariana Simonetti, graduada em psicologia pela Universidade aqui do Rio Grande do Norte, né? Ela tem especialização em psicologia clínica humanista existencial pela UFRN também e mestrado em psicologia também na UFRN. Se você tem a sua dúvida, tem alguma pergunta, né? Está passando por alguma situação difícil aí na família, por algum luto, pode ligar para a gente se você quer falar alguma coisa, deixar seu recado, ou tirar alguma dúvida, né? Sobre esses temas que a gente está falando aqui. Nosso telefone é 3234-3422, tem também nossas redes sociais, @TVFeliz, TV Feliz Oficial no Facebook, TV Feliz no Instagram. Olha, a gente quer lembrar também que o luto, né, Paulo, não é só para essas questões de, como a gente falou, da morte ou de terminar um relacionamento. Isso também pode acontecer, Mariana, quando você perde o emprego, é isso? Isso, que seria o que a gente diz dos lutos diários, né? Então, a gente perder emprego, relacionamentos, como a gente estava falando, ou amorosos, ou relacionamentos de amizade. Então, qualquer perda que você tenha no sentido de aquilo que você esperava que acontecesse, que não vai acontecer mais, é uma quebra de vínculo, um vínculo com o seu sonho, com a tua expectativa, e isso pode ser considerado luto. As pessoas entram em depressão por conta disso, de perder o emprego, que estava, né, ou procurando, ou que não conseguiu. Realmente tem isso, das pessoas entrarem em depressão também? Isso, muitas vezes as pessoas entram em depressão por não conseguir lidar com essa dor, muitas vezes por não se sentir acolhido diante da dor, né? Na nossa sociedade, em alguns momentos a dor ela não é muito acolhida, as pessoas sempre com aquela necessidade de estar todo mundo bem o tempo inteiro, e aí não reconhece a tristeza, a dor como algo que é legítimo do ser humano, né? Que não é para, claro, ficar nisso, tem que superar essa dor para de fato ficar bem, mas as pessoas às vezes não se sentem acolhidas e podem entrar em processo depressivo. E a gente vê muito isso no caso da morte, né? Do luto mais intenso mesmo. Bacana. E em relação a essa perda, né? Porque realmente é uma quebra de rotina. Você, né, se você é casado, você está aqui ao lado com seu marido sempre, durante anos. Mas de repente você sente a falta dele, né? Tanto se ele falece ou se acaba esse relacionamento. Essa quebra de rotina realmente deve ser pensada na forma dela realmente mudar novamente essa rotina. Qual é a melhor forma dela lidar com a questão da rotina mesmo? Isso. A pessoa vai precisar ressignificar aquela ausência, no caso, né? Que é a ausência que primeiro vem, como a gente colocou, não tem algo exatamente igual para todo mundo, mas é uma ausência que chega, a princípio, bem doída. E aí ela vai precisar ressignificar essa ausência e tentar reconstruir os seus planos diante daquela ausência daquele ente querido, ou que faleceu, ou que acabou um relacionamento, e tentar reestruturar a rotina. É bem importante essa questão da rotina, no sentido da pessoa realmente perceber se ela está conseguindo levar a vida, ou se ela está muito presa naquela questão do vínculo que foi rompido, que quando tem essa questão de muito ligada a esse vínculo rompido e não consegue levar a vida adiante, talvez precise de uma ajuda especializada. Bacana. A gente conversou aqui com Mariana Simonetti, o bate-papo foi um pouco rápido, mas já deu para esclarecer algumas dúvidas, né, que o pessoal de casa, a gente representa o pessoal que está em casa, né, que também tem perguntas, até porque hoje o programa está cheio de coisa, né, então tá bem bacana. Daqui a pouco a gente vai encerrar esse bloco com a Mariana, mas daqui a pouco a gente vai ter brownie vivo, aqui vai ter outro Você Feliz na Cozinha, teve ali aquela torta salgada, daqui a pouco vai ter receita doce, para você que é uma formiguinha assim como eu, como o Paulo, você vai aprender a fazer um brownie vivo. Já ouviu falar nisso? Não? Pois então, no próximo bloco tem música também com a cantora Simona Talma. Simona Talma está aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouquinho ela vai contar as novidades do seu novo trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Mariana, pela sua participação. Até uma próxima. Muito obrigada. Até uma próxima. Viu? Muito obrigada. Boa tarde.